Amém? Todos acharam? Mateus 18. Diz assim a palavra de Deus, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Senhor, fala conosco para a glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Fiquem à vontade. Queridos, é de conhecimento geral que o apóstolo Pedro, ele tinha língua solta, né? Ele era um verdadeiro falastrão. Ele era o mais tagarela do grupo apostólico. Constantemente o vemos dando as suas piruadas. Porém, muitas das falas de Pedro tiveram como resultado ensinos imortais dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, foram através das pérolas do apóstolo Pedro que muitos ensinos nos chegaram até nós. E o texto que acabamos de ler é uma dessas pérolas da pergunta de Pedro. Pedro estava com algum problema pessoal. Alguém havia pisado no calo de Pedro. Algum problema com algum dos apóstolos, com a sogra. Alguém tirou Pedro do sério, né? Então ele vai até Jesus, como está no texto, com uma dúvida em forma de pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Foi generoso, né? E com essa pergunta, Pedro devia estar se achando aí o máximo, né? Se achando o cara, 7 vezes. Até porque, queridos, os rabinos ensinavam que era suficiente perdoar apenas 3 vezes. Poxa, por exemplo, o rabino José ben Judá dizia: se alguém cometer uma ofensa uma vez, perdoe. Se cometer a mesma ofensa pela segunda vez, perdoe. Se cometer a mesma ofensa pela terceira vez, perdoe. Porém, se a cometer pela quarta, não perdoe. Não perdoe. Pedro, por outro lado, foi bem generoso aqui no texto. Ele aumenta de 3 para 7 a quantidade do perdão a ser liberado. Isso, até 7, Senhor. Quantas vezes? No entanto, Jesus multiplica o 7 de Pedro por 70, dizendo, Jesus lhe disse:
Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Deve ter ficado apavorado, né? Pensou que estava tirando onda e Jesus joga um balde de água fria sobre Pedro. Porém, Jesus não estava com isso, querido, estabelecendo um limite de 490 perdões por pessoa, mas enfatizando que não há limites para o perdão quando houver um arrependimento verdadeiro e sincero. Isso porque o perdão deve ser um estilo de vida para mim, para você que é cristão. O perdão tem que ser um estilo de vida para nós. Até porque, queridos, somos perdoados por Deus para perdoar os outros. Não é isso? Os perdoados devem perdoar. Os que receberam graça devem ser também canais dessa graça, segundo a palavra. Os que receberam perdão não podem sonegar perdão. Quem que tem recebido perdão de Deus diariamente? Então não sonegue perdão. Já dizia C.S. Lewis que é fácil falar de perdão até se ter alguém para perdoar. Isso é verdade. É fácil ensinar, pregar. Agora, uma situação como esse pai que eu falei aqui na introdução, difícil. E a fala desse pai não quer dizer que com isso, né, aquele assassino tem que ser solto, não, ele tem que cumprir a pena até as últimas consequências. Se o Brasil tivesse pena de morte, teria que ir para o paredão do fuzilamento ou coisa parecida. Mas como não tem, vai ter que cumprir. Mas sabemos que as nossas leis aqui facilitam coisas como essa. Réu primário vai ficar pouco tempo na cadeia. Então, queridos, quem não perdoa, destrói a própria ponte em que ele precisa atravessar. Porque ele precisa de perdão. E nós vamos ver que quem não perdoa não pode ser perdoado, segundo o próprio Senhor Jesus. E foi nesse contexto de perdão que Jesus conta essa famosa parábola do credor incompassível. Foi nesse contexto. É a mesma pegada, né? E essa parábola ilustra o quê? O poder do perdão e a ingratidão de muitos que foram perdoados. Esse é o tema. O poder do perdão e a ingratidão de muitos que foram perdoados. Conta a história de um rei que decidiu ajustar contas com seus servos. Não é isso? Foi levado até ele um sujeito que tinha uma dívida monstruosa de 10.000 talentos. Irmãos, monstruosa. Segundo alguns estudiosos, um talento era o equivalente a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos daria o equivalente a 350.000 quilos de ouro. O ouro atualmente gira em torno de 350 mil reais o quilo. Sendo assim, 350 mil quilos de ouro daria cerca de 122 milhões de reais. Uma fortuna. Quem tem 122 milhões de reais é milionário. Essa era uma dívida monstruosa, a dívida desse sujeito. Ele estava enrolado com o rei. Ia perder a cabeça, humanamente falando. Para os irmãos terem uma ideia, queridos, os impostos recolhidos por Roma, da Galileia, Pérea, Judéia, Idumeia e Samaria, todos juntos, giravam em torno de 800 talentos por ano. Sendo assim, 10.000 talentos representava todos os impostos da nação por 13 anos. Essa era a dívida do sujeito do nosso texto. E 10.000 talentos era a dívida desse enrolado. Como ele fez uma dívida dessa? Não sabemos. Era uma dívida impagável. E mais, se ele ganhasse 1 denário por dia, que era a média aí de um trabalhador na época, ele precisaria trabalhar 150 mil anos para pagar essa dívida. Por isso que é uma dívida impagável. Impossível. Porém, não tendo como pagar, o que o texto diz? O rei mandou que ele e toda a sua família fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Claro que não ia
dá para quase nada. No entanto, aquele homem endividado, o que ele fez? Ele suplicou o perdão do rei. Ele se prostrou aos pés de seu senhor, implorou por perdão, pediu por misericórdia, clamou, chorou, agonizou. O rei, diz o texto, movido de compaixão, perdoou aquela imensa dívida. E o homem foi solto, foi perdoado, foi livre. E detalhe, o servo não merecia ser perdoado. Não merecia. O perdão, queridos, foi um ato do mais puro amor e da misericórdia por parte do seu Senhor. Foi um ato de amor, misericórdia, simples assim. O rei se compadeceu, diz o texto. O rei o absolveu. O rei zerou todo o seu débito contra a coroa real. Está quitado. Você não tem mais dívida. Você está perdoado. E é exatamente assim que Deus faz conosco. Quando nos arrependemos de nossos pecados, Deus perdoa. Todavia, logo que o perdoado saiu da presença do rei, encontrou o quê? No caminho, alguém que lhe devia 100 denários. Quando nós entendemos a diferença de um para o outro, amados, nós vemos a diferença monstruosa que era. Amados, 100 denários daria em torno de 5 a 10 mil reais hoje em dia. 5 a 10 mil reais. É um valor alto, né? Mas comparado com a dívida que ele tinha com o rei, é um valor irrisório, muitíssimo baixo. Lembrando, mais uma vez, ele devia cerca de 122 milhões de reais e foi literalmente perdoado, não é isso? Então ele pega o sujeito que lhe devia 100 denários pelo colarinho e diz: ou você me paga, ou eu vou mandar você para o Chilindró. Você vai ver o sol nascer quadrado. Só tem essa opção. E o sujeito não tinha como pagar, e ele mandou prendê-lo. Porém, o texto diz que o devedor implorou por perdão. Ele implorou por misericórdia. Ele implorou por compaixão. O devedor prostrou-se aos pés dele e disse: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E continuando o texto, é bom explicar, quando o rei soube desse acontecido, mandou que trouxessem ao palácio aquele homem que havia sido perdoado de uma dívida tão monstruosa. E disse: seu malvado, miserável, eu lhe perdoei aquela dívida enorme, só porque você me pediu. Você não deveria ter pena dos outros, do mesmo modo como eu tive de você? Então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Queridos, essa é a parábola contada pelo Senhor Jesus. Essa também é a explicação. Esses são os fatos. Agora, o que podemos aprender com essa história? Quais lições podemos tirar para a nossa vida? Primeiro, aprendemos que a nossa dívida para com Deus é humanamente impagável. Humanamente impagável. Amados, o endividado da parábola representa cada um de nós. Cada um individualmente. Lembra da dívida daquele sujeito? 10 mil talentos, ou cerca de 122 milhões de reais. Alguns sugerem que essa dívida, em valores atuais, poderia chegar até a 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares. Alguns vão para um extremo. Ou seja, era uma dívida impagável, inegociável. Irmão, cada centavo dessa dívida representa cada pecado cometido pelo ser humano, que já nasce em pecado, já nasce enrolado, já nasce endividado. A dívida que temos com Deus, ela não pode ser paga com dólares, não pode ser paga em centavos.
Trata-se de uma dívida moral. Todos os pecados que cometemos são depositados no tesouro da ira de Deus. A menos que recebamos, queridos, a misericórdia de Cristo, nossa dívida com Deus só vai aumentando a cada dia. Só vai aumentando. Porém, na cruz, toda essa dívida de pecado foi paga por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 3, 23 e 24 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nenhum de nós temos condições de pagar essa dívida. O versículo 5 diz que aquele homem não tinha como pagar. Ele não tinha, nenhum dos dois. E essa palavra revela a nossa falência espiritual. Literalmente falando, não temos como pagar. Nossas boas obras não pagam nossa dívida para com Deus. Nossas contribuições na igreja, devemos contribuir sim, mas nossas contribuições não pagam a nossa dívida para com Deus. Nossas orações, nossos jejuns, nossa leitura da Bíblia, enfim, tudo aquilo que fazemos na obra do Senhor, não paga a nossa dívida para com Deus. Nenhum ser humano pode satisfazer, queridos, as demandas da justiça de Deus. Nenhum homem pode cumprir a lei de Deus. Isso porque a lei de Deus ela é santa. Porém, nós somos pecadores. A lei de Deus é espiritual. Nós somos carnais. A lei de Deus ela é perfeita, mas nós somos cheios de imperfeições, cheios de ambiguidades, cheios de contradições. Assim, todos nós carecemos, individualmente aqui, da misericórdia de Deus para sermos perdoados. E Deus é gracioso. Quando nos arrependemos e temos o firme propósito de abandonar todo tipo de pecado para viver na presença do Senhor, Ele nos perdoa, apaga a nossa dívida, lança no mar do esquecimento e diz ainda, não me lembrarei mais. Ele sofre de amnésia, Deus conhece todas as coisas, mas Ele fala assim, não vou jogar mais na tua conta, não vou mais jogar na tua cara o que você fez, eu vou perdoar. Então, o perdão da dívida do pecado, queridos, é algo que não merecemos, mas que precisamos. Ser lavados com o sangue de Jesus é um presente do céu a pessoas indignas como eu e como você. Conta-se de um professor de escola dominical que costumava visitar crianças carentes de uma comunidade. Era aquele professor presente, né? Ele visitava a casa das crianças, e essas crianças viviam em pobreza extrema, e não possuíam nem o básico para o dia a dia. Certo dia, aquele professor resolveu comprar algumas roupas, alguns calçados e alguns alimentos para levar para determinado aluno daquela comunidade. Ele ia presentear esse aluno. Só que quando ele estava se aproximando da casa, o menino que receberia o presente jogou uma pedra que acertou o rosto do professor. E ele, todo ensanguentado, foi hospitalizado. Após ser medicado, o professor voltou com os presentes para a casa do menino. Ele nem sabia de quem tinha vindo a pedrada. E o pai do menino, com receio, recebeu o professor e disse, eu vim trazer esses presentes para seu filho. E o pai, envergonhado, disse, professor, foi meu filho que atirou a pedra no senhor. Meu filho não merece esses presentes. Ele é malvado. A prova é essa. Ele te deu uma pedrada. E o professor respondeu, realmente seu filho não merece esses presentes. No entanto, ele precisa desses presentes. Ele carece de roupa, de calçado e de alimento. Igualmente, queridos, podemos dizer que todo sofrimento que
o Senhor Jesus sofreu naquela cruz foi por amor. E nós também não merecemos o que Ele fez, mas precisamos, carecemos, dependemos do perdão de Deus, dependemos do cuidado do Senhor. Não somos merecedores. Ninguém em sã consciência que esteja lendo a Bíblia e orando vai bater no peito e dizer: graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Não vai dizer isso. Pelo contrário, quanto mais perto da luz você está, mais pecador, arrependido e perdido você vai se sentir. Não que você vai viver uma vida deplorável, não. O apóstolo Paulo era um dos homens mais santos da terra, mas no final da vida ele disse: essa palavra é digna e fiel, que o Senhor Jesus veio para buscar e salvar o que se havia arrependido, veio buscar aquele pecador, e eu sou o principal dos pecadores. Nós não merecemos, mas precisamos do perdão de Deus, precisamos da graça do Senhor, precisamos do sobrenatural de Deus, porque o perdão é algo sobrenatural, tanto da parte de Deus como da parte do homem. Esse homem que perdoou ali diante das câmaras o filho, é algo sobrenatural, não é humano. Quem em sã consciência, humanamente falando, tomaria uma atitude como essa? Então, queridos, apesar de não merecermos o perdão de Deus, precisamos desesperadamente desse perdão. Não merecemos salvação, mas precisamos dela. Não merecemos o favor de Deus, mas precisamos urgentemente do seu favor, da sua misericórdia e da sua compaixão. O perdão, queridos, é a maior necessidade do homem. O perdão é a maior necessidade do homem. Sem ele, o homem está condenado a passar toda uma eternidade no inferno, sem o perdão de Deus, sofrendo por conta de seus pecados. Porém, com o perdão de Deus, o homem pode passar toda uma eternidade nos céus, com Deus, deleitando-se na sua presença, por intermédio dos frutos de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. Segundo, queridos, aprendemos que o perdão de Deus para aqueles que se arrependem é incalculável. E não só incalculável, mas também completo. Perdão para os que se arrependem é incalculável e completo. Aquele homem que tinha uma dívida monstruosa pediu perdão, não é o texto? E se humilhou na presença do rei. E o rei, movido de íntima compaixão, perdoou a imensa dívida completamente. A dívida, ela era o quê? Incalculável. Mas o perdão foi completo. Completo. Assim Deus age conosco. Nossa dívida era incalculável, impagável. Porém, quando nos arrependemos de coração, quando nos humilhamos aos pés da cruz, Deus nos perdoa completamente. Claro que às vezes a pessoa não se perdoa. Ah, pastor, você não conhece minha vida, não sabe o que eu fiz no passado. Eu não sei como está a tua vida, como era a tua vida, mas eu creio num Deus que perdoa. Se você não se perdoa, é outra situação. Mas se você se humilhar, pedir perdão, clamar pelo sangue de Jesus, se arrepender, Ele perdoa. Irmãos, para pensar. Se Ele perdoou um mentiroso, como Abraão, lembra? Mentiu. Ela não é mulher. Deus perdoou um adúltero, como Davi. Deus perdoou um assassino, como Manassés, que se arrependeu. E a Bíblia registra um antes e um depois de Manassés, o pior ser humano, talvez, da terra, se você ler a biografia dele. Mas Deus perdoou Manassés. Deus perdoou um covarde como Pedro. E uma prostituta como Maria Madalena, que tinha 7 demônios. Jesus expulsou os demônios. Perdoou, limpou, purificou. Então, com certeza, Deus perdoará miseráveis como eu e você. Não merecemos,
Mesmo assim, Deus nos perdoa quando pedimos perdão. Isso porque Ele nos amou quando éramos pecadores. Ele nos escolheu quando éramos ainda um tição tirado do fogo. Pessoas sem valor, pessoas mundanas, ímpias, maldosas. Ele nos atraiu para si, queridos, quando éramos aí inimigos, e nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Eu não sei quanto a você, o quanto talvez você esteja enrolado para com Deus. Não conheço a vida pessoal de ninguém, nem a vida pessoal da minha esposa. Conheço da minha. Eu não sei quanto você está enrolado. Eu não sei o quanto você está enrolado com os homens. E às vezes a pessoa está endividada com todo mundo, né? Deve homens, deve a Deus. Como diz o ditado, deve a Deus e o mundo. Uma coisa eu sei, queridos, que se você se ajoelhar diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, pedindo perdão, se arrependendo do fundo do coração de todos os seus pecados, Ele perdoará todas as tuas dívidas. Todas as tuas dívidas, completamente. Isso porque o perdão é uma promessa de Deus a homens e mulheres e crianças arrependidos. É uma promessa. A dívida perdoada é uma dívida cancelada. Quando Deus perdoa, Ele esquece, cancela e apaga tudo que era contra nós. Eu creio nisso. Terceiro, queridos, aprendemos com essa parábola que precisamos perdoar, assim como fomos perdoados. Aí a parte mais estreita, perdoar assim como fomos perdoados. Lembra do nosso personagem? Ele foi perdoado de uma dívida impagável, incalculável, porém, quando encontrou alguém que lhe devia um valor incalculavelmente menor, ele não perdoou. Não perdoou. Ele gostou do perdão, não gostou? Deve ter saído ali do palácio todo contente, mas detestou a ideia de ter que perdoar o seu devedor. Ele amou ser perdoado das suas dívidas. E quem não gosta de ser perdoado? Quem não gosta, ao se ajoelhar, chorar, Senhor, me irritei, Senhor, tive inveja, Senhor, tive orgulho, e sair perdoado, crendo no perdão, isso é gostoso. Quem não gosta? Ele gostou do perdão, mas detestou a ideia de ter que perdoar. Ele devia, relembrando, cerca de 122 milhões ao rei, e foi perdoado, porém, quando encontrou alguém que lhe devia cerca de 10 mil reais, não quis perdoar. Aquele homem que tinha uma dívida monstruosa, agora não consegue perdoar uma dívida pequena, irrisória, insignificante, comparado com a dívida que ele tinha para com o rei. A desproporção, querido, das dívidas era imensa. Vou ler de novo o texto, Mateus 18, 28 a 30, na Bíblia Viva. Mas quando o homem saiu da presença do rei, perdoado, foi a um homem que lhe devia 100 denários, o agarrou pela garganta e exigia que lhe pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele, suplicava que ele lhe desse um pouquinho mais de tempo. Tenha misericórdia, tenha paciência que eu pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar, mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida estivesse totalmente paga. Amados, as mesmas mãos que antes suplicaram o perdão do rei, agora são usadas para sufocar uma outra pessoa que lhe devia. A mesma mão, a mesma voz que foi usada para pedir misericórdia, agora é usada para fazer
ameaças, não é o que está aí? O mesmo homem que implorou: Senhor, tenha compaixão de mim e tudo pagarei, agora não perdoa uma dívida pequena. Podemos até ficar indignados com a atitude desse homem. No entanto, todo aquele que não perdoa é discípulo dele, é um seguidor desse cidadão que recebeu um grande perdão, mas não perdoa. Agora, sabe por que esse sujeito não conseguiu perdoar uma dívida tão pequena? Sabe por quê, queridos? Porque ele não valorizou a grandeza do perdão que ele recebeu. Ele não valorizou. Apesar de receber o perdão de uma dívida tão grande, ele não conseguiu perdoar um valor tão pequeno. A lição é que recebemos de Deus um perdão infinitamente maior do que aquele que devemos conceder aos nossos irmãos, aos filhos, ao esposo, ao vizinho, a um parente, a um cunhado, a uma sogra, seja lá quem for que esteja pisando no seu calo. Relembrando, nossa dívida era impagável, monstruosa, incalculável. Jesus, porém, pagou a dívida que era nossa. Ele morreu a nossa morte. Ele derramou o seu precioso sangue para nos libertar, nos resgatar da maldição da lei. E já que ele perdoou tamanha dívida, devemos igualmente, da mesma maneira, perdoar nossos devedores. O bispo Taylor diz que num culto de ceia na África, é interessante essa história, por demais, um negro recém-convertido ajoelhou-se junto com outros irmãos, né? Era uma celebração com crentes nativos de várias aldeias e tribos, que antes eram inimigos um dos outros. Tenta imaginar a cena. Um culto de Santa Ceia, só que ali os novos convertidos antes eram inimigos de outras tribos. E de repente esse irmão novo convertido olhou para o lado, ajoelhado, viu um homem, o sangue ferveu, os olhos brilharam de ódio, ele ficou irado, transtornado, levantou-se rapidamente e entrou para o meio da floresta. Ficou lá alguns dias. Depois, ele voltou para a igreja, sentou-se ao lado do mesmo homem que antes o deixou irado e participou da ceia. Alguns irmãos não entenderam tal reação e perguntaram o que havia acontecido. Por que daquela reação dele? Por que ele ficou tão transtornado, com tanto ódio? E ele explicou que no passado, numa luta entre tribos vizinhas, aquele homem havia matado e comido seu pai numa das festas de canibais. Ou seja, ele estava num culto, do lado dele estava o assassino do teu pai. O cara havia comido, literalmente, o pai dele. Esquartejou e fez lá uma sopa. E ele havia jurado vingança, queridos. E quando viu ali o inimigo ao seu lado, o sentimento de ódio, sentimento de vingança, voltou à sua alma de maneira absurda. Foi aí que ele fugiu e entrou no deserto para orar. E enquanto orava, o Espírito Santo fez lembrar de seus muitos pecados. Ele lembrou-se de quantas pessoas ele havia também matado e comido, porque ele era de uma tribo de canibais. Lembrou-se de quantas famílias ele havia destruído. Lembrou-se de quantas besteiras ele havia praticado. E lembrou-se também, queridos, da grandiosidade do perdão que havia recebido de Deus. Deus o havia perdoado. E essa lembrança o capacitou a perdoar o assassino de seu pai. Irmãos, ao nos lembrarmos da grande dívida que nos foi perdoada, não
teremos dificuldade em perdoar as ofensas de nosso irmão. Isso porque a mágoa adoece, o ódio mata, mas o perdão cura. Uma pessoa que não perdoa, ela vive perturbada pelos seus próprios sentimentos. Ela dorme com o inimigo, pensando no outro. Quarto, aprendemos também que sem perdão não há perdão. Mateus 18:33 expressa a indignação de Deus em relação ao ingrato. Olha só, o que o Senhor, o rei aqui fala para o cidadão que não perdoou. Você não devia ter pena dos outros, ou ter perdoado os outros, do mesmo modo como eu tive de você? Literalmente seria mais ou menos assim: perdoei a você quando você suplicou a mim. Não devia você também ter tido misericórdia do seu conservo, assim como eu de você tive misericórdia? Portanto, queridos, o sujeito que havia sido perdoado, mas que não perdoou, ele voltou a ficar endividado. Ele tinha sido perdoado 122 milhões, e agora volta tudo para as costas dele. O rei ficou irado, diz o texto. Versículo 34. Então o rei irado mandou o homem ser duramente castigado, até pagar o último centavo que devia. Queridos, quando recusamos perdoar alguém, ofendemos a Deus e provocamos a sua ira, pois Ele nos perdoou sem nenhum merecimento nosso. Não merecíamos. A única coisa que merecíamos era o inferno eterno. É o único merecimento nosso. O perdão de Deus foi um ato de compaixão e graça para conosco, queridos. Portanto, sempre que fechamos o coração para sonegar perdão, provocamos a ira de Deus. Uma pessoa que não perdoa, ela é imperdoável e está debaixo da ira de Deus. Uma pessoa que não perdoa está excluída da bem-aventurança eterna, e não sou eu que estou dizendo. Não me leve a mal, não conheço a sua história, não sei aonde esse assunto te machuca mais, não sou eu que estou falando. Guarde isso. O céu é o lugar dos perdoados. O céu é o lugar dos perdoados. E quem não perdoa não pode morar no céu. Lembra de Estevão? Estevão, um exemplo. Ele estava sendo apedrejado por pregar a verdade. Mesmo assim, em meio ao seu sofrimento, lá em Atos 7, 59 e 60, ele perdoou seus algozes, queridos. Olha, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou melhor, morreu. Queridos, esse perdão liberado por Estevão alcançou um jovem chamado Saulo, que veio a ser conhecido como Paulo de Tarso, o maior evangelista, missionário e pregador da história. Saulo estava ali, foi alcançado pelo perdão de Estevão. É claro que Saulo teve que se arrepender, teve que se humilhar aos pés da cruz. Irmãos, precisamos entender que somos uma comunidade de perdoados e que, portanto, precisamos perdoar. E o que não vai faltar na nossa trajetória é motivos para perdoar, pedir perdão. Quem não perdoa seu próximo não pode ser perdoado. Quem disse isso foi Jesus e não eu. Na famosa oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou o seguinte: Mateus 6, versículo 14 e 15. Versículo 12, depois 14 e 15. Perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como também temos perdoado aos nossos devedores. 14:15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Duro é um discurso como esse. Marcos 11, 25 e 26, olha as palavras do Senhor. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Lucas 6,37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Concluindo, o servo perdoado que não perdoou foi entregue aos verdugos ou aos flageladores. É a parte mais triste. Versículo 34, indignado, o seu senhor o entregou aos flageladores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Foi lançado no inferno, no linguajar popular. Os flageladores, queridos, eram oficiais designados pelos tribunais para torturarem aqueles que haviam cometido crimes. Tortura, choro, ranger de dentes. Portanto, quando nos fechamos para o perdão e para perdoar, nós somos lançados também numa terrível prisão emocional, queridos. Em tormentos, você dorme com o inimigo. A falta de perdão nos faz ferver por dentro, faz o olho brilhar de ódio. Sendo assim, a principal lição dessa parábola é que, por gratidão, aquele que foi perdoado, por gratidão a Deus, ele perdoa. Aquele que teve a dívida quitada, ele quita a dívida do outro. Aquele que recebeu de Deus o perdão de uma grande dívida, se dispõe a perdoar o irmão uma pequena dívida pequenininha. Mateus 18:35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Queridos, Jesus adverte que Deus não pode nos perdoar se não tivermos um coração humilde e contrito. É pela forma de tratar os outros que revelamos a verdadeira condição do nosso coração. Quando o nosso coração é humilde e contrito, perdoamos nossos irmãos com prazer. Mas quando há orgulho, quando há inveja, quando há todo tipo de vingança, ali não pode haver um verdadeiro arrependimento. O que também significa que Deus não pode nos perdoar, porque nós estamos fechando o próprio coração para o outro. Certa feita, a última ilustração, um soldado americano abandonou a guerra para visitar a família. Ele desertou, abandonou o campo de batalha. Ele não tinha uma licença oficial para isso e, consequentemente, foi preso. E, segundo o contexto da época, ele foi condenado à pena capital, ser fuzilado na semana seguinte. Quando ele recebeu a notícia, ele ficou gelado, apavorado, ao ver a besteira que ele havia feito. Ele ficou desesperado, mas declarou: eu mereço, falou para o comandante, eu desertei da minha bandeira, eu mereço a morte. Então ele perguntou ao oficial que tinha dado a sentença: é só isso, senhor? Posso me retirar? O oficial respondeu: não, tenho algo mais para você. E pegando um outro papel, leu o perdão concedido a ele pelo governo americano. Ou seja, teve a dívida perdoada, foi pago. Esse soldado ficou imensamente grato, chorou devido à misericórdia que ele recebeu. Ele caiu com o rosto em terra, chorando.
E ele nunca mais desertou. Ele estava sempre, depois disso, perdoando aos seus ofensores. E anos mais tarde, foi promovido por boa conduta. Sendo assim, queridos, pessoas que realmente apreciam e desfrutam da graça e do perdão de Deus, são transformadas e demonstram sua gratidão a Deus, perdoando aos outros as suas ofensas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Não sei quem tem pisado no teu calo. Pedro tinha. E ele foi a Jesus para resolver aquela pendenga. E Jesus contou essa parábola falando da importância de Pedro perdoar. Não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que o Senhor nos ajude. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor conhece a nossa vida, conhece o nosso coração. Nós somos imensamente gratos, Pai, por tão grande perdão que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, Pai, pela graça do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, por ter enviado teu Filho Jesus para morrer naquela rude cruz em nosso lugar, morrer por nossos pecados, derramar seu precioso sangue para nos lavar de toda iniquidade. Ah, Senhor, assim como fomos perdoados, ajuda-nos, Senhor, também, nos capacita. Sabemos que é algo do céu, é uma capacitação divina. Dependendo do contexto, Pai, cada um tem uma realidade, mas que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a não guardar mágoas, ressentimentos, mas liberar, Senhor, o outro diante de Ti. Orar, perdoando, como o Senhor nos ensinou. Quando estiveres orando, perdoai, perdoai. Ajuda-nos, Senhor, a praticar. Sabemos que é fácil, em certo sentido, pregar e ensinar sobre o perdão, até ter alguém para perdoar. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Precisamos do Teu poder. Precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Capacita-nos, Senhor. É o que te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.